Sim, senhores, mais um desafio aqui hoje. Esse é um projetinho bastante interessante e relativamente recorrente. É um trecho excluído da responsabilidade da concessionária. O que é isso? É uma obra necessária, mas que não constava na proposta da concessionária, ou seja, ainda está sob responsabilidade do poder concedente, que vai ter que resolver o problema, né? Normalmente é relacionado a problema geotécnico. Então, do que se trata? Nós temos um trecho de estrada concessionado, sendo que esta parte crítica de 14 quilômetros e uma ponte nova precisam ser feitos fora do contrato de concessão, ou seja, o poder concedente tem que contratar novamente alguém. Qual que é o contexto? O contexto, então, conforme eu disse, é uma obra necessária dentro do trecho já concessionado, por estar numa lista de pendências. A motivação é porque é o corredor de cargas mais importante do país e é uma zona de terremotos. Quais são as condições mais recentes? Isso foi em 2019. Deslizou 20 mil metros cúbicos de um talude por cima da estrada para dentro do rio. Ou seja, já estava meio que previsto, era um trecho bastante crítico. E aí o que temos ali adjacente ao trecho onde isso aconteceu? Temos duas pontes, uma antes e uma depois, então como se não bastasse esse talude enorme e instável, ainda tem uma ponte antes e uma ponte depois do que é o local do projeto. E tem uma ponte transversal para um acesso a uma comunidade que fica no outro lado do rio. Tá? A área é toda povoada dos dois lados do rio e nós temos o acesso ao leito do rio, que será para realizar as fundações dessa ponte proposta, através de uma área instável. Qual área instável? Justa a área que deslizou. Vou mostrar também. Temos taludes afetados que não são responsabilidade da concessionária nem do construtor. Então veja bem, continua o entorno sem dono no risco. Muito importante esta parte. E é parte do escopo do construtor manter as três pontes operando, conviver com o entorno citado, manter a estrada operando, construir retornos e melhorias perto das comunidades, recuperar condições de tráfego e recuperar esses 14,5 km de estrada que ficam distantes 30 km do local dessa nova ponte proposta. Então veja bem aqui, vou mostrar no mapa para ficar mais fácil. Então temos o local do projeto, aqui eu me refiro a esse daqui, é onde nós realmente tivemos essa instabilidade, 20 mil metros cúbicos vieram para dentro deste rio aqui, e aqui é o local onde então esses 20 mil metros cúbicos estão depositados para dentro do rio. Veja bem aqui, você vê uma estrada paralela a esta atual que eu me refiro, e esta estrada entra num túnel que vai por dentro desta montanha e o túnel sai aqui nessa região. Então, sim, não é uma região erma, longe de tudo. Isso daqui é um local, sim, de difícil acesso, mas tem vida aqui. Aqui é um corredor muito importante, provavelmente uma duplicação. Eu não conheço bem o entorno das rodovias neste país, mas deve ser uma duplicação. Tá? Embora nos mapas a gente vê que tem tráfego nos dois sentidos aqui neste trecho de estrada. Ok, o que tem de mais importante aqui neste projeto? Uma nova ponte. Ok, o valor de 30 milhões de dólares não é muito. Uma ponte de 720 metros, com vãos de 50 a 120, que são vãos relativamente grandes. E a metodologia é balanços sucessivos. No projeto tá muito bem detalhado as cargas contra terremoto, as considerações geotécnicas. Então, em parte, a ponte em si não é um problema na compreensão desse projeto. Agora, nós temos obras de aproximação em ambos lados da ponte, e aí fica aquela dúvida, ok, essas pontes estão em poder da concessionária ou em poder ainda do proprietário? A nova ponte propõe cruzar o rio duas vezes, vocês vão ver agora mais à frente nos projetos, e além de cruzar o rio duas vezes, cruza em cima de uma ponte existente de acesso ao bairro. E agora, o mais desafiador, o prazo de 9 meses para executar esse projeto, o que em si, se fosse apenas para reformar esses 14 quilômetros de trecho aqui, já estaria 9 meses bastante bom, dado o trecho acidentado, que não foi considerado na proposta de concessão, não deve ser uma coisa nem barata, nem fácil de fazer. Muito menos construir ao mesmo tempo mais uma ponte neste local aqui, tudo isso dentro de 9 meses, ou seja, bastante desafiador. Ok, então eu tenho algumas perguntas aqui para o nosso querido proprietário. Como que você pretende fazer a transferência de riscos? Vai ser por preços unitários, você assume o projeto básico executivo, ou você vai transferir tudo num EPC para este novo construtor, que não é sócio nem parte do concessionário que tem por 30 anos este trecho aí que inclui essas duas problemáticas. Você fará várias planilhas, as planilhas de preço são muito importantes. Os trechos
de asfalto perto dessa ponte que tem estabilidade e o outro trecho de asfalto terão mesmos preços? Como que fica esta questão? Uma armadilha normalmente para o construtor. Monitoramento dos taludes. Em momento nenhum nós recebemos um bom relatório geotécnico, mas não há menção nenhuma de como fica o monitoramento dos taludes. Todos os taludes, tanto os perto da ponte quanto os ao longo desses 14 quilômetros. Drenagem. Aqui sim tem um projetozinho de drenagem, então do ponto de vista conceitual não é tão crítico, mas aqui não tem projeto de drenagem nenhum nesses 14 quilômetros. Não é uma coisa simples. Você faria 2 pacotes? Porque neste caso aqui nós estamos recebendo tudo como um só projeto. Eu acho bem razoável do ponto de vista de retenção dos riscos e até capacidade técnica para fazer uma obra, ou no caso 2 obras desta complexidade, você ter mais de um pacote. No caso da ponte, nós não sabemos se essa obstrução do rio está considerada na questão da TR de 25 anos para as ensecadeiras das fundações que está mencionada. E a pergunta é, fizeram essa TR com hidrologia atualizada ou com dados anteriores, sendo que agora a gente tem um estrangulamento da calha do rio? E no trecho de estrada, vai incluir manutenção de várias outras pontes. Não tem menção nenhuma de como as pontes estão, se foi feita cautelar, como que estão as drenagens, como estão as cabeceiras, os taludes que estão perto de cada uma dessas obras, ou então ao longo do restante. É um trecho, conforme se vê, bastante sinuoso. E a respeito de cronograma, como que nós vamos definir prioridades? Facilitar o ajuste das cláusulas contratuais se ocorrerem sobrecustos e atrasos. Será que o proprietário pensou no programa de seguros? Claro que ele vai receber essas obras e transferir imediatamente para a concessionária, o que dá uma facilitada, mas mesmo assim, do ponto de vista do risco de engenharia, quanto do ponto de vista da responsabilidade civil, o cenário é bastante desafiador. Para os projetistas envolvidos, você checou as condições hidrológicas com o rio estrangulado? Materiais. Você vai precisar de 2 materiais principais, que são usados provavelmente nos 2 trechos. Os concretos aqui deste trecho da ponte, ó, aqui está a ponte que eu falei que cruza o rio 2 vezes, por cima desta ponte existente aqui que dá acesso a este bairro aqui. E aqui temos outro bairro e outros dispositivos aqui de melhoria de tráfego, né? E o tráfego está passando por aqui. Voltando aqui ao projetista, fazer concreto nessa distância, as coisas são relativamente longe aqui de centros urbanos, se você olhar no mapa, você vai precisar instalar um bom canteiro industrial. Você considerou isso? Eu vi especificado concreto de 40 e 50 aqui. Para este local é bastante desafiador você fazer isso daqui. E o asfalto. Aqui tem um tipo de asfalto, aqui outro tipo de asfalto devido às condições geotécnicas. E se você for naquele mapa primeiro, aqui você vai precisar apenas recapear. Ou seja, a gente tem considerações bastante importantes a serem feitas a respeito do projeto do pavimento para refletirem nas planilhas de preço e nas propostas dos construtores. Plano de contingência para terremoto e chuvas com respeito ao deslizamento desse talude. Nós não vimos também. Talvez seria bom considerar e incluir para que os construtores possam estar mais seguros e oferecer mais segurança nesses trechos. O canteiro industrial, não vimos onde vai ser feito. O local aqui é muito importante. Se vai usar alguma coisa da concessionária, enfim, o deslocamento até lá, como que vai funcionar essa questão que toda impacta muito na segurança e também no prazo. E também a questão de guarda de equipamentos, aonde você vai guardar os equipamentos quando estiver fazendo aqui as fundações na calha do rio, que é um trecho estrangulado conforme já falamos. Passando então agora aqui as perguntas ao construtor. Como já se não bastasse de perguntas, certamente você tem as mesmas perguntas, construtor. Mas, como você faria a priorização dessas 2 condições totalmente diferentes de obra? Um cliente te pressionando para entregar os 2 trechos em 9 meses. Bastante desafiador, não é? O trecho das fundações. Como é que você planejaria fazer? Se você tem alguma consideração importante aí para contribuir com o nosso bate-papo aqui. O trecho da reforma de pavimentos, conforme eu falei, taludes, drenagem e as pontes, a gente não sabe bem como elas estão. Você vai mexer nisso, o que você faria? E quanto ao ajuste de cronograma, você precisaria de fontes de materiais confiáveis para fazer várias obras importantes nesses trechos. Você precisaria de definição do local dos canteiros, pelo menos um local para guarda dos equipamentos, conforme falei. Só te resta aqui hoje o leito do rio ou o pé de taludes. E quais outros apoios você necessitaria aqui para a realização desse projeto complexo? Suporte em geotecnia, hidrologia,
geologia, materiais, logística e estruturas. Para o corretor envolvido nisso daqui tudo, bastante desafiador também. Você vai incluir danos à propriedade existente na apólice de RE, tem que lembrar que aqui você vai ter vários proprietários, né? Ou pelo menos dois, o concessionário e o poder concedente continua sendo proprietário. A apólice vai colocar isso na apólice de RC. Como você prepararia a apólice quanto ao tipo de contrato? Preços unitários ou preço fechado, como que você faria a preparação para ajustes de prazo e ajustes de VR, que para um projeto desse daqui é possível que isso aconteça aí da ordem de 40% a 50% de sobrecusto dadas essas condições. E você do mercado segurador, depois de ver tudo isso, como que aceitaria esses riscos? Quais são as condições técnicas mínimas que você aceitaria esses riscos? Como você faria para precificar? Como você avalia uma precificação e depois parte do projeto pode nem acontecer, dadas as condições bastante desafiadoras? Ou seja, você entra com um VR, com uma forma de ver o risco e depois talvez só a parte ruim do projeto aconteça. Por exemplo, acontecer só a ponte, que seria o que é mais provável, ou então aconteça só a reforma do entorno e você não consiga dimensionar muito bem a apólice. O que você faria com extensão de prazo e aumento de VR? Como você faria a precificação? Considera que talvez apenas a ponte possa ser executada e o resto ser retirado do VR. Ou vice-versa. Lá pelo meio do caminho, vamos tirar isso daqui, a gente quer ficar apenas com esta parte, o poder concedente decidiu não fazer a ponte, etc. E como você faria com extensão de prazo e aumento de VR nesse caso? Quais são as condições e como você deixaria preparada a apólice, dado que é bem provável que isso vai acontecer com esse prazo exíguo de 9 meses? Eu recebi essa documentação toda em 2021, hoje estamos em 2024. Veja bem, apenas a execução da drenagem aqui por sobre o trecho de deslizamento aqui dos taludes. A ponte não foi executada, continua ida e vinda aqui, são uma faixa para cada lado, e foi executada esta proteção aqui. A ponte de acesso à comunidade do outro lado do rio é esta daqui. O alinhamento da ponte nova viria por cima, conforme mostrei neste desenho aqui. Então essa aqui é aquela ponte existente, que cruza para vir aqui ao bairro, e aqui o alinhamento da ponte nova que não foi executada. Então temos aqui a situação atual no ano 2024. Faça seus comentários. Grato por prestigiar